E para seguirmos com o nosso painel próximo, o quinto, ainda temos mais dois, vamos até às 6 da tarde. Eu convido o Celso Shimura, que é meu colega aqui também na diretoria do CJE, diretor-membro, que vai nos introduzir para o próximo painel. Boa tarde, Celso, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Beth, boa tarde a todas e a todos. Foi tangenciado aí no painel anterior brilhantemente a respeito de investimentos e transformação das organizações. Então, eu gostaria de introduzir o próximo painel falando a respeito de diversidade e inclusão, que tem tudo a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, principalmente os ODS 5 e 8. O ODS representa um plano de ação global para eliminar pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. O ODS 5 trata da igualdade de gênero, que é relacionado à diversidade. E o ODS 8 trata do trabalho decente e crescimento econômico, que é relacionado à inclusão. Podemos perceber também que impactam o ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes. Nas indústrias e empresas, os ODS se traduzem de diversas formas, como, por exemplo, o ESG, sigla para Environmental, Social e Governance, que é ambiental, social e governança, que são práticas empresariais de investimentos que se preocupam com os critérios de sustentabilidade. E para falar do próximo painel, eu convido os painelistas, dois feras do assunto, o Luiz Felipe Bismarck, administrador, mestre, doutor e pós-doutorando pela Universidade de São Paulo, com interesse em estudos voltados para a sustentabilidade, estratégia, inovação e complexidade. Trabalha no setor financeiro há quase 15 anos e também dá aula de graduação e pós-graduação. E o Cristiano Prado, que é coordenador da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Cristiano Prado é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com cursos de pós-graduação na INSEAD e Harvard Business School. Atuou por 10 anos como economista-chefe de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e foi diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia Consultiva. No PNUD, ele é líder da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo, que reúne os projetos econômicos e sociais do organismo no país. E para moderar esse painel, eu convido a Anícia Pio, gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, da Fiesp. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Uma satisfação estar participando deste festival para tratar um tema, reputo da maior importância. Enquanto gerente aqui do Departamento de Desenvolvimento da Fiesp, a gente trabalha todas essas questões da sustentabilidade de uma forma transversal e, naturalmente, as novas tendências e os novos desafios que se impõem para o setor produtivo, mas para a sociedade como um todo. Na realidade, eu já vou passar imediatamente para o professor Felipe, para ele trazer a visão, né, da academia, este olhar do cientista, sobre esses novos desafios, sobre essas novas tendências. São muitas questões, principalmente agora, pós-pandemia, esse futuro da gestão da sustentabilidade, num momento tão difícil de retomada econômica, tratar um pouco desses temas, ou seja, economia verde, se fala em economia circular, nova economia, economia de baixo carbono, enfim, como tudo isso, professor, vai trazer para as nossas empresas desafios, mas, claro, desafios são oportunidades. Professor, por favor. Boa tarde, Anícia, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, uma alegria estar aqui. E aí, para começar, para a gente começar essa conversa, um ponto que eu quero compartilhar, né, provocar o pessoal aqui, é para a gente falar um pouco sobre os paradigmas que tratam dessa relação que a gente está falando, né, do futuro da relação entre economia, sociedade, gestão, organização, meio ambiente.
E a ideia de paradigma, né, que está ligada a essa relação, ela molda os conceitos de sustentabilidade que a gente adota. E aí, dependendo do paradigma, você vai ter interpretações e significados completamente diferentes do que significa ser sustentável. E a ideia de paradigma, né, a palavra paradigma, ela vem do conceito criado pelo Thomas Kuhn, numa discussão com Karl Popper, né, na metade do século passado, em que eles discutiam o que era a ciência, como a ciência evoluía, como se avançava o conhecimento. E o Thomas Kuhn traz o conceito de paradigma como sendo o parâmetro, o padrão, o referencial que os cientistas adotam para fazer pesquisa. E esse padrão, esse referencial, ele carrega consigo algumas premissas. Essas premissas são um exercício importante da gente trabalhar ao se falar e se pensar em sustentabilidade ou em qualquer coisa da nossa vida. Por quê? Porque esses parâmetros, esses paradigmas, muitas vezes inconsciente, eles carregam para nós, eles geram em nós uma série de vieses, que a próxima tela, eu não sei como que... Aí, obrigado. Que carregam essa série de vieses cognitivos, né? Eu não vou falar de todos eles, mas só para ter uma ideia da quantidade que existe. E para que servem os vieses? Os vieses, eles não são ruins por natureza. Os vieses, eles servem para deixar a menor quantidade de energia gasta para a gente tomar algumas decisões. Só que quando ela é do dia a dia, corriqueira, ótima, ela está economizando energia e você consegue caminhar pela vida de forma mais tranquila. Quando você está tratando, né, de discussões empresariais, organizacionais, institucionais, o excesso de viés é um problema, porque ele vai reproduzindo com uma série de armadilhas decisões que muitas vezes não são as melhores. Então, aí já cabe um dos pontos importantes na interpretação de sustentabilidade e diversidade, que é o guarda-chuva desse festival, que a riqueza de pontos de vista, de olhares, de interpretações, de histórias, diminuem os vieses na tomada de decisão. Então, quanto mais exposto eu fico a novos pontos de vista, a novas histórias, novas interpretações, menor é o poder que os vieses que eu carrego, e todos nós carregamos os nossos vieses, terão na tomada de decisão. E é por isso que é interessante e importante a gente conhecer paradigmas, né? Conseguir pensar quais são as premissas que eu estou adotando ao fazer o que estou fazendo. Aí pode passar, por favor. Aqui são alguns vieses. Foi um estudo do Fórum Econômico Mundial do ano passado, se eu não me engano. Aí no QR Code vocês conseguem acessar a notícia original. E aí todos esses, a gente em alguma medida está vítima destes processos. Quando você passa a tomar consciência de que eles existem, você começa a adotar ferramentas diferentes para não ficar tão vulnerável na sua tomada de decisão. Aí pode passar, por favor. E aí eu vou falar aqui de 3 paradigmas da economia, que tratam diretamente da discussão de sustentabilidade, que vão falar de diversidade, vão falar do ESG, né, da perspectiva do investidor em relação a questões econômicas, ambientais, sociais, de governança. E para cada um desses paradigmas, sustentabilidade significa algo diferente. O primeiro paradigma, que é o paradigma da economia clássica, ou chamado também de paradigma convencional, pode passar para mim, por favor. Ele vai tratar a ideia do domínio da economia como sendo completamente apartado da relação com a sociedade e a natureza. Então esse era o paradigma, a gente pode dizer, até 5, 6 anos atrás, o paradigma que era o mainstream, o paradigma hegemônico, aquele que se ensinava nas escolas de negócio, nas escolas de economia, que se falavam nas empresas, que hoje ainda existe, hoje ainda se fala muito dele, numa perspectiva em que sustentável significa rentável, em que a discussão sobre o que é sustentabilidade trata exclusivamente do domínio das questões econômicas e contábeis, financeiras de um negócio, de uma instituição, de uma organização. E que o olhar sobre a natureza é que a natureza é um repositório infinito, né, de rejeitos e uma fornecedora infinita de recursos. E a sociedade ela é resumida num paradigma que a gente chama de homo economicus, que muitos que têm familiaridade com a economia vão se recordar dessa expressão. O homo economicus trata o ser humano como sendo hiperracional, totalmente racional, egoísta e maximizador de utilidade. E aí somos todos iguais, em qualquer parte do planeta, todo mundo é homo economicus. Essa é a visão clássica, né, carregando um pouco nas tintas, essa é a visão clássica da economia e do paradigma da sustentabilidade. Muitos podem considerar isso já ultrapassado, uma visão obsoleta, né? Mas por que a gente fala dela? Porque ela ainda está aqui, porque ela ainda está presente, porque ela ainda ela ocupa ainda um espaço muito grande na agenda.
Contudo, em 2015, 2016, 2015 efetivamente, teve a divulgação dos ODS, né, um compromisso, o Cristiano vai falar sobre isso mais daqui a pouco, né? Tem um compromisso da ONU, numa agenda até 2030, com uma série de objetivos assinados por todos os países do mundo, e aí começa-se a discutir um conceito de sustentabilidade, criado lá em 88, que depois ganhou força na Rio 92, depois na Rio +20, que é a ideia de desenvolvimento sustentável como o equilíbrio do triple bottom line. Aí pode passar para mim, por favor. Que é o paradigma, de novo, que é o paradigma da economia ambiental. E o paradigma da economia ambiental, representado por esses 3 domínios, ela carrega uma série de premissas da economia clássica ou convencional e traz algumas novidades. Uma delas é que o conceito de sustentável significa aqui para a economia ambiental o que é economicamente rentável, socialmente justo e ambientalmente prudente ou responsável. E o equilíbrio entre esses 3 domínios é o que forma, então, o que a gente poderia caracterizar ou qualificar como sustentável, que é a interseção dos 3 domínios. Por que chama-se na literatura essa sustentabilidade de sustentabilidade fraca? Porque em discussões que vinham desde os anos 70, esse modelo ignora o fato de que não existe domínio econômico ou social apartado da natureza. Porque nesse desenho, como vocês podem ver da imagem, existem áreas que não são de interseção. Então, é como se a gente estivesse dizendo nessa representação que tem assuntos da economia que não são afetados pela natureza e pela sociedade e vice-versa, e assim vai para todos os outros domínios. Daí vem um terceiro paradigma, que a gente poderia dizer que hoje nós estamos vivendo a construção e a consolidação deste paradigma da economia ambiental, e o futuro dessa relação, ela tende para a economia ecológica, que é o próximo paradigma, e que diz o seguinte: ele foi criado por um romeno radicado nos Estados Unidos chamado Nicolas Georgescu Roegen. Tem uma série de pesquisadores hoje em dia que dão continuidade ao trabalho do Roegen. E o que a economia ecológica traz de muito forte, de diferente da economia ambiental? Por isso que a gente chama a economia ecológica de sustentabilidade forte. Ela diz o seguinte: a natureza é o limite para tudo. Num planeta finito, há limitações biogeoquímicas que precisam ser conhecidas e respeitadas, e não dá para você avançá-las. Não tem como, num planeta finito, a gente avançar essas fronteiras. E, portanto, o desenho coloca a natureza, né, o environment ali, como sendo o limite máximo, é o sistema dos sistemas. Dentro dos sistemas naturais, existem vários domínios, um deles são os domínios da humanidade, que é o que a gente chama ali no desenho de sociedade, com seus conjuntos de valores, de compromissos, de comportamentos, de culturas. E dentro dessa pauta social, que é uma agenda bastante vasta, né, e política principalmente, você tem um subsistema, que é a economia, em que vai se discutir a alocação dos recursos que estão disponíveis, né, acessíveis para aquela sociedade, naquele determinado momento, naquele determinado lugar. Então aqui, na ideia da economia ecológica, você tem a economia como um subsistema da sociedade e a sociedade como um subsistema da natureza. E isso gera mudanças radicais, né, essenciais, estruturantes entre um paradigma e o outro. E aí eu vou destacar alguns aqui para provocar o pensamento, né? Pode passar, por favor. Um ponto importante de diferença entre economia ambiental e economia ecológica é que a economia ecológica, ela trabalha com escalas ótimas. Como ela fala que a natureza é limitante, né, ela é finita, então tem escalas, tem números que a gente tem que respeitar, que a gente chama de capacidade de carregamento do planeta, você precisa encontrar essas escalas e trabalhar dentro delas, respeitando esses limites. E aí depois que você tem clareza de qual é esse limite, você trabalha as questões de eficiência e de alocação. Eficiência e alocação são as exclusivas preocupações ou tópicos da economia ambiental. Então ela trabalha com uma visão de alocação ótima, que a gente já está acostumado, porque a visão da economia clássica já era essa. E a prioridade dada pela economia ambiental, por isso, é a eficiência, que é importante, óbvio, só que ela não é suficiente, ela não é o bastante para a gente sustentar a nossa vida, a vida humana, né, no planeta Terra. E aí vem a discussão que a economia ecológica traz da prioridade à sustentabilidade, a capacidade de sustentar as condições que mantêm a vida humana e todas as outras formas de vida presentes neste planeta, da onde vem, por exemplo, as discussões de clima, que estão cada vez mais intensas, né, cada vez mais quentes. Fazendo um trocadilho aqui, né? Um outro
outro ponto importante de ruptura, né, nesse conflito, nesse diálogo, nessa discussão entre esses dois paradigmas, é que a economia ambiental ela é muito otimista em relação ao crescimento. Ela olha o crescimento com bons olhos, como é possível ficar crescendo indefinidamente, e o ponto que ela usa é a tecnologia vai nos salvar. E aí usa como exemplos o que a gente chama de descasamento relativo, mostrando que ao longo dos anos, os produtos, os bens que a gente faz, né, carro, eletrodoméstico, etc., eles consomem muito menos recursos. O que não entra na discussão é, será que a gente pode continuar produzindo em quantidade, a mesma quantidade que a gente está produzindo de bens materiais? É isso que a economia ecológica traz de discussão. Então ela é mais pessimista em relação ao crescimento, porque ela diz que o crescimento não pode ser infinito, indeterminado e irrestrito. Então todo mundo cresce o tempo inteiro, no planeta todo, a Terra não vai aguentar, né? Os recursos da natureza não vão aguentar, porque a tecnologia não consegue fomentar o que a gente chama de descasamento absoluto. Então para cada nova unidade eu uso menos recursos naturais em níveis absolutos, então em quantidade. Isso é fisicamente impossível, né? Ainda que você tenha muita tecnologia. Um outro ponto importante é que a economia ambiental ela trabalha muito com a precificação das coisas. Ela usa índices monetários. Ela é importante, de novo, ela é importante e é um avanço em relação à discussão que a gente tinha da agenda clássica. Então, por exemplo, falar do mercado de carbono, falar dos preços de serviços ecossistêmicos, tentar colocar preços, né, para criar mercados nos assuntos da natureza, é uma ferramenta à nossa disposição, em construção, muitas delas, o mercado de carbono é um deles, da economia ambiental. A economia ecológica ela trabalha antes da parte do mercado, da parte do olhar monetário, com os limitadores e os indicadores físicos e biológicos. Então, existem sinais e valores da natureza que a gente define, a gente adota e, a partir daí, a gente cria as soluções inovadoras, econômicas, etc., para sustentar a vida. Que a ética que se usa na economia ecológica é a ética que a gente chama de ambiental. É o direito da vida existir por existir enquanto vida. A visão da economia ambiental, ela é da economia ecológica, né? A visão da economia ambiental é a ideia do utilitarismo e do funcionalismo trazido do olhar da economia clássica, em que a gente trabalha para maximizar o que é benéfico para mim, para o indivíduo, porque parte-se ainda da ideia de mercados globais e indivíduos isolados. Então, ainda se reproduz com o aceite de algumas limitações, o homo econômicos e as discussões de que o mercado, por si só, vai resolver todas as questões. O que a economia ecológica contrapõe é que existem comunidades locais, existem novas possibilidades de narrativas, existem novas soluções possíveis. Então, e disso surgem discussões como decrescimento, como desglobalização, que não significa não fazer a conexão com o mundo, mas significa resgatar e valorizar culturas locais, reconhecer que existe outra forma de se organizar os bens para se distribuir o uso e os benefícios que eles podem trazer, como a gestão de bens comuns, que a Elinor Ostrom, né, é a principal referência e que faz diálogos e pontes muito fortes com a economia ecológica. Então a gente tem nessa discussão o movimento de consolidação da economia ambiental hoje é pautado em preço, pautado em coisas que não nos são tão estranhas, né? A gente está acostumado com isso, tomar decisões de mercado a partir de preço. E a economia ecológica, que desponta como o futuro dessa relação, já colocando outras variáveis, outros indicadores para a gente tomar a decisão, para a gente escolher o que vai fazer, e aí levar em consideração os limites da natureza e os valores locais, comunitários, enfim. E aí, para encerrar aqui, essa primeira parte, tem uma última tela, que mostra uma ferramenta criada pela Kate Raworth, que é uma pesquisadora inglesa, num livro que chama Economia Donut. E ela traz aqui um olhar de como a gente funcionaria a economia, os negócios, a gestão, num paradigma da economia ecológica. Então ela traz as 9 fronteiras da natureza, que foi estudado pelo Instituto de Resiliência de Estocolmo. É bem legal, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. Tem as 9 dimensões, com os números, indicadores, etc. E a base social necessária para sustentar uma vida digna para todo mundo. E para ela não tem preço. Para ela não se coloca um mercado, uma discussão quantitativa e monetária para a dignidade. É esse ponto que se provoca aqui. E aí, entre o espaço do mínimo necessário, o mínimo de dignidade, e o limite de natureza presente no nosso planeta, você funciona livremente a economia, a criação e os negócios, etc., como a gente busca construir hoje em dia. Então, essa é a ideia de provocar aqui esses 3 paradigmas, esses 3 olhares, para aí a gente poder falar futuros, né, dessas relações. É isso.
Muito obrigada, professor. Realmente, vocês veem que o tema é extremamente abrangente, né? E nós estamos num momento justamente de quebra de paradigmas, né? Eu acho que as tecnologias, né, são disruptivas. Nós estamos aí num momento realmente de transformação da sociedade e transformação para o bem. Vamos, então, depois da gente passar para os debates, vamos ouvir um pouquinho o Cristiano, que é do PNUD, para entender um pouquinho como o Programa das Nações Unidas enxerga essas questões todas e como as micro e pequenas empresas podem, digamos assim, trazer benefícios para elas, e elas podem aí sobrenadar nesse momento de tantas dificuldades, nesses novos desafios que se impõem. Cristiano, por favor. Eu estou vendo bem vocês me veem? Perfeito. Então, por favor, Cristiano. Ouvindo bem, claramente, e vendo muito bem. Obrigado. Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite da Fiesp e do CJE para estar aqui hoje no evento, palestrando com vocês. Dar boa tarde também ao Felipe, meu companheiro aqui do painel. E queria começar, então, comentando um pouquinho sobre o papel do empreendedorismo, em particular da micro e pequenas empresas, e a Agenda 2030, que é uma outra ótica, uma outra forma de entender sobre as contribuições que todo mundo pode dar para o desenvolvimento socioeconômico ambiental do país. Então, primeiramente, queria só comentar sobre o que é o PNUD, né? E o PNUD é o programa, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele é uma agência da ONU, né, que atua em cerca de 170 países e apoia esses países a desenvolver políticas públicas e as capacidades institucionais para poder avançar nesse crescimento e no desenvolvimento humano. O PNUD ele é bastante grande, né? A gente tem mais de 20 mil pessoas trabalhando nos 170 países e territórios, temos um orçamento de cerca de 5,4 bilhões de dólares, mas talvez importante seja comentar um pouco dos resultados que a gente consegue trazer para os países. Por exemplo, a gente teve 62 milhões de pessoas que tiveram acesso a serviços básicos e financeiros através de programas do PNUD só no ano passado. 74% dos novos votantes registrados em 24 países foram mulheres através de projetos do PNUD, né? A gente tem também que 3 milhões de pessoas em 27 países afetados pela crise conseguiram emprego ou melhores condições de vida em 2020 através de projetos do PNUD. Então, o PNUD ajuda os países e ajuda as populações a terem um desenvolvimento humano maior. E ele é a agência que integra os objetivos do desenvolvimento sustentáveis como diretriz de política pública. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são aqueles objetivos que todo mundo sabe que precisa e que todos os países entendem que precisam, né? Que são esses que estão na tela. Eles vão desde a erradicação da pobreza até a redução das desigualdades, igualdade de gênero, garantir um trabalho decente e crescimento econômico. Então, todas as vertentes do desenvolvimento que passa pela humanidade, desde a questão ambiental, da questão social, da questão econômica, ela está incluída dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E eles têm várias camadas, na verdade, né? Quando a gente pensa na biosfera, na natureza, no meio ambiente, a gente tem ODS relacionados à vida terrestre, à vida na água potável, ação contra a mudança do clima. Numa outra dimensão, os ODS relacionados à sociedade, né? Cidades sustentáveis, energia limpa, saúde e bem-estar. Depois, economia, né? Trabalho decente, crescimento econômico, redução de desigualdade. E, por fim, a parte de parcerias, né? Então, uma forma de você enxergar os desafios que o mundo todo tem e o que a gente precisa ser feito é através desses objetivos que eles miram um caminho e miram uma meta para o ano de 2030, ou seja, onde a gente quer chegar nisso, né? E aí eu queria fazer um paralelo e falar da importância das pequenas empresas, porque é através delas, ou boa parte do que a gente vai conseguir
vai ser feito através delas, né? Hoje, quase 99% das empresas formalizadas são microempresas, empresas de pequeno porte ou MEIs, ou seja, são empreendedores, seja um empreendedor aquele que está bem no comecinho ou aquele que já começou a avançar muito mais. Então, são quase 14 milhões de empreendimentos no Brasil e mais aí de 1/3 da população adulta brasileira tem um negócio ou está envolvida com a criação de um empreendimento. Então, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, a gente está falando da força do setor empreendedor brasileiro. E a pergunta que fica, que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, é como é que as micro e pequenas empresas podem contribuir para essa Agenda 2030, para esse avanço da humanidade, né, em todas as óticas, seja através da questão do ESG, seja através da questão sobre outras óticas. Então, duas respostas para isso. Primeiro, ou tem um modelo de negócio que busca o impacto social, vai além do lucro, é um negócio de impacto, eu vou comentar um pouquinho mais, ou ele pode incorporar as ações relacionadas ao ODS no dia a dia, né? São as duas possibilidades que faz, né? Então, o que é um negócio de impacto? Um negócio de impacto, e talvez alguns de vocês que estão na plateia, estão acompanhando esse evento, tenham um negócio de impacto e nem saibam, é aquele negócio que, além de obter lucro, quer ter algum tipo de transformação social. Seja porque ajuda os fornecedores, seja porque ele tenta mudar também a comunidade onde ele está inserido, né? Então, por exemplo, nós fizemos uma chamada de casos em 2017, em que foi premiado a empresa Adapta Sertão, que elas viabiliza estratégias e tecnologias para a agricultura familiar no semiárido brasileiro, né? Então, ela queria não apenas vender a tecnologia, mas ela queria ajudar as empresas, ajudar os produtores da agricultura familiar a terem uma vida melhor. Então, ela queria essas duas coisas, né? Como todo empreendedor capitalista queria ter lucro, mas também queria ajudar a transformar a sociedade. E a solução, então, foi o Serviço Mais Leite, que foi mapeamento de áreas produtivas, desenvolvimento de tecnologia, visitas mensais, e apoiou uma quantidade enorme de famílias e garantiu tanto a diminuição da oscilação da produção do leite, quanto o aumento da receita daquilo. E ainda vendeu, claro, né? E ganhou dinheiro com isso. Então, um negócio de impacto é aquele negócio em que você ganha dinheiro, mas você traz o bem e transforma também a sociedade. Mas você pode falar assim, só tem esse tipo? Não, aqui outros exemplos que foram apoiados pelo PNUD recentemente. Por exemplo, a EcoDryTech é uma empresa de desidratação de alimentos. E aí ela vende, vamos dizer, orégano seco, coisas secas, né? E ela trabalhou com a população, com a agricultura familiar de Teresina, com a questão, com secadores solares, para aumentar a renda. Então, ela queria ganhar dinheiro, claro, mas ela também viu nesse ganhar dinheiro uma oportunidade de ajudar aquelas pessoas que estavam lá. Um coletivo do pirarucu manejado em áreas protegidas da Amazônia, ou então ainda o Orgânicos Abelê, que é a agricultura familiar no Piauí, que conseguiu botar uma plataforma online, foi super importante para poder garantir a renda dessas pessoas, né, ao longo da época da pandemia, em que todo mundo passou a comprar online. Então, esses são alguns exemplos de negócios de impacto. Mas você pode ter a seguinte pergunta: eu não sou um negócio de impacto, eu sou uma papelaria, eu sou um bar, eu sou um pequeno empresário que estou trabalhando em casa. Como é que eu faço para contribuir para essa Agenda 2030, ou para o ESG, ou para a sustentabilidade, o nome que você quiser dar? Mas como é que eu faço para fazer parte disso? Será que isso é só para as grandes empresas, ou tem um papel para as micro e pequenas empresas também? E aí eu queria compartilhar com vocês uma série de ações básicas que todo mundo pode fazer, alguma delas, pelo menos, e que estão relacionadas a esses objetivos no seu dia a dia, né? Então,
Por exemplo, nós temos um ODS, um Objetivo de Desenvolvimento, que é a erradicação da pobreza. Pô, mas eu sou uma papelaria, sei lá. Como é que eu faço para isso? Bom, você pode, por exemplo, recrutar, treinar e empregar pessoas da sua comunidade, inclusive as mais pobres, ajudando a integrar elas na cadeia de valor, né? Essa é uma contribuição que você pode dar, fazer isso. Fome zero é agricultura sustentável. Você pode incentivar e apoiar a agricultura familiar. Você pode incentivar o consumo de produção local e gerando renda na comunidade. De repente, você trabalha seu empreendimento está lá em alguma área específica em que você pode ajudar essas pessoas. A questão de saúde e bem-estar. Você pode considerar a saúde dos seus empregados, seja ele 1, 2, 5, quantos forem, como uma prioridade, tentando viabilizar para eles, dentro do que cabe no seu bolso, algum benefício relacionado à saúde. E mais, eu não consigo fazer isso, cara, meu negócio é muito pequeno. Mas será que você não pode conversar com essa pessoa para tentar incentivar ela a praticar esporte e ter uma vida saudável? Essa mudança é muito pequena, mas ela é muito importante, porque essa é a contribuição que você pode dar naquele momento. A parte de educação, você pode criar programas de aprendizagem, ou você pode conversar com a sua equipe para mostrar para elas a importância da educação dos filhos. Entendeu? É muito importante pagar o justo e de maneira igual para homens e mulheres que façam a mesma coisa no seu negócio, né? Que façam as mesmas funções. Oferecer um ambiente de trabalho adequado à questão de gênero e dar oportunidade de reconhecimento às mulheres. A questão de água potável, né? Se você assegurar que o ambiente de trabalho, a sua microempresa, tem instalações sanitárias, banheiros adequados, você já está ajudando na questão do ODS de água potável e saneamento. Tá? A energia limpa, né? Hoje em dia, se você conseguir buscar eficiência energética, acho que todo mundo já trocou lâmpada por LED, mas usar máquinas mais eficientes, o trabalho decente, crescimento econômico, você pode oferecer oportunidades de aprendizagem. Aqui nós estamos no evento dos jovens, dos empreendedores, jovens empreendedores. Então, você pode, na sua empresa, fomentar a cultura do empreendedorismo. Você pode compartilhar a sua história. Você é um empreendedor, você tem uma história. E essa é a história de sucesso. Por que não compartilhar com a sua equipe, com seus funcionários? Isso ajuda eles a avançar. A questão da infraestrutura e da indústria de infraestrutura, você pode incentivar as inovações, a redução de desigualdades, assegurar um pagamento mínimo legal dentro da lei brasileira e eliminar qualquer tipo de preconceito baseado em gênero, raça, religião, orientação sexual. Né? Da parte de comunidades sustentáveis, você pode desenvolver, apoiar, participar de comunidades, grupos de sustentabilidade nos territórios. Né? Na parte de consumo e produção responsável, vocês podem usar mais materiais reciclados ou reaproveitados e tentar eliminar o máximo desperdício. Né? Então, por exemplo, lixo orgânico virando adubo. Né? O adubo pode não ser para você, pode ser, de repente, para apoiar alguma horta comunitária que tem aí. E se não tem uma horta comunitária, por que não incentivar a criação de uma horta comunitária? Tá? E aí, já caminhando para os últimos ODS, né? Ação global, ação contra a mudança global do clima. Gente, isso está muito longe, né? Assim, estamos falando do aquecimento global. Eu, microempreendedor, empresário, eu não consigo fazer nada disso. Você pode, sim. Você pode fazer uma avaliação do gasto de energia e trocar o que for possível para algo que gaste menos. Tá bom. Vamos aproveitar aqui uma falha na internet, essa questão das mudanças climáticas, né? Nós, segunda-feira, tivemos aí o último report do IPCC, que é o painel de clima da ONU, e nós nem precisamos ver, né, o relatório dos cientistas, com todo respeito ao professor. Pode ser buscado melhores práticas para isso. E a questão de paz, justiça e instituições eficazes, com respeito à lei, né? E, por último, parcerias e meios de implementação. Vocês podem buscar organizações e projetos sociais para conversar sobre como pode ajudá-los.
Então, as consequências, infelizmente, dessas mudanças climáticas, né? A questão das enchentes, a questão dos incêndios, nós estamos vendo no Califórnia, sempre existe algo que você pode fazer. Grécia. Obrigado. Bom, obrigada, Cristiano. Muito obrigada pela sua exposição, meio que desmistificando os ODS, não só para as micro e pequenas empresas, mas eu estava aqui comentando com o professor, né, como nós, enquanto cidadãos, temos a nossa parcela de responsabilidade também, né? Nós somos, na verdade, os grandes agentes de transformação. Nós, consumidores, né? Eu brinco sempre com as palestras que eu faço, né? Quem em casa ainda tem uma máquina de escrever, né? Todos, né, fizerem der a sua gota de contribuição, a gente tem que mudar essa situação que nós encontramos. Eu estava dizendo na questão que está aí em todas as mídias, né, esses eventos climáticos, porque as pessoas, como o Cristiano colocou muito bem, as pessoas acham que a questão das mudanças climáticas estão longe. Não, elas estão aqui, estão no nosso dia a dia, né, estão na porta das nossas casas, são nos incêndios, como eu disse, nas enchentes, enfim. Então, tudo isso são questões da natureza, né, são questões que estão comprovadas como a ação, muitas vezes, impensada, vamos dizer assim, do ser humano, que está, infelizmente, trazendo tantas mudanças ruins que vão afetar a nossa segurança hídrica, a nossa segurança alimentar, a nossa segurança elétrica e, por que não dizer, a segurança social. Porque quando você tem essas enchentes, você tem perdas de vidas, né? Enfim, então, tudo isso está dentro desse contexto. E agora a gente vai partir aí um pouco para os debates. A gente tem uma série de perguntas, acredito, chegando. E eu já queria, se me permitem, né, como moderadora, posso ter esse privilégio como mulher, né, eu queria fazer uma primeira pergunta para o professor, no sentido de que, como ele enxerga, né, que, digamos assim, a gente precisa levar para a educação, né, a educação de base, essas informações da questão que o senhor colocou muito bem, né? O planeta é finito, né? Ele é a nossa nave-mãe. Ele é a nossa casa, é a nossa cobertura que está nos levando, né, digamos assim, a espécie humana, ao longo desses anos todos, ao longo de séculos, ao longo de milênios, aí, atravessando o tempo, né? Como que o senhor enxerga, como que a gente pode melhorar, digamos assim, a educação, né, no sentido de levar essa cultura da cidadania, da responsabilidade pelo meio ambiente, nos nossos cursos escolares, públicos ou privados? Eu queria a sua visão, porque, digamos, claro, as pessoas vão se conscientizar, os adultos muitas vezes vão se conscientizar, as empresas, os empreendedores, mas eu acho que a gente precisa trazer isso para dentro das nossas casas, das nossas escolas. Eu queria a sua visão sobre isso, professor. Maravilhoso que na sua própria pergunta você já trouxe o caminho, né? Tem um pensador, chama Edgar Morin, não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar, quem não conhece, joga na internet, vale a pena. O Morin, ele criou o pensamento complexo, né? A ideia de complexidade, que a gente fala tanto de métodos ágeis, etc., vão beber na filosofia do Morin. Ele fez 100 anos, dia 8 de julho agora, comemorou, teve live e tudo, está atuante. E o Morin, ele traz para nós uma discussão da educação, falando de formar as pessoas para serem cidadãos planetários. Ele diz que nós, enquanto indivíduos, somos formados, né, enquanto humanos, somos indivíduos, sociedade e espécie, ao mesmo tempo, os três papéis. E quando a gente vai olhar a estrutura da educação, da próprio mercado, a economia como um todo, a economia foca no indivíduo. Discussões, eventualmente, políticas, estão olhando sociedade, estão olhando em nação. No máximo, a gente para falando do nosso país, né? A gente não fala, os americanos são formados da América. Não, o americano é um país só, né? Ou, enfim, os europeus que estão tentando criar uma discussão regional lá há muitos anos, mas têm os seus desafios. E, em termos ambientais, que essa questão do clima, como você super bem colocou, é uma questão de espécie.
E a gente não tem essa formação. A gente não é educado para pensar indivíduo, sociedade e espécie. A gente não é formado para dialogar, a gente não é formado para construir. A gente é formado, e a estrutura educacional, né, inspirada na Revolução Industrial, ela forma mão de obra para fazer coisas para alguém em algum momento. A gente não forma cidadãos. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, formar cidadãos. Não significa que o cidadão não tem um pedaço do seu papel, de sua identidade, que é trabalhar em algum lugar. Seja como empreendedor, seja como empregado, contratado, seja como prestador de serviço, seja como for. Mas ele tem uma série de outros papéis. Outros papéis que estão, ao longo da história, ficando atrofiados. É interessante a gente olhar as pequenas ações que cada um de nós, enquanto indivíduos, ou como o Cristiano colocou, dos micro e pequenos empreendedores, empresários, podem trazer. E, ao mesmo tempo, você vê que vão colocar percentuais, vão dizer que isso é muito pouco, né? Ainda que você apague a luz da sua casa, é muito pouco no total. De fato, é muito pouco, e você tem que fazer isso, mas sabendo que não é suficiente. O que é suficiente? O exercício da cidadania. O exercício de entrar e buscar estimular coletivos para pressionar para o outro percentual. Então, a gente está dentro de um prédio da Federação da Indústria. Micro e pequenos empreendedores, façam parte desse coletivo e mudem as narrativas dentro do coletivo. Porque isso pode acontecer. Eu não conheço a realidade da Fiesp, não sei como funciona, né? Posso estar falando algo muito fora da ideia aqui. Contudo, você pensa o seguinte, Federação da Indústria, a gente pode pensar no imaginar que é empresa muito grande, eu sou muito pequeno, que sou eu nesse oceano? Você é um indivíduo que vai trazer uma nova narrativa. Então, aderir e entrar em coletivos aumenta a diversidade de narrativas, de histórias, de agendas. E aí você pressiona o outro percentual, que quando a gente fala de cada um apagar a sua luz de casa, é 10%. Os outros 90% estão em cadeias produtivas, entram nos coletivos que vão mexer nas cadeias produtivas, acha o seu deputado e pressiona ele para a agenda política. Então, esse exercício da educação para a cidadania, de nos tornarmos atuantes, é que é relevante. E você trouxe isso na sua fala também. Obrigada, professor. Cristiano, queria a sua visão um pouquinho também sobre isso, né? Quer dizer, o que de fato, nessa questão de formação, né, e de informação, seja para a sociedade, para o cidadão como um todo, mas também com esse foco também de políticas públicas e de políticas industriais, né? Como que é a visão do PNUD nesse sentido? Como que a gente pode se engajar nessas questões para fazer essas transformações, né? Eu concordo, né, com o que o Felipe colocou. O desenvolvimento humano, ele é, como o nome diz, humano. Ele é baseado nas capacidades humanas. Então, a formação de cidadãos que tenham um entendimento do que pode ser feito, das limitações do meio ambiente, da importância da questão da sociedade como um todo, ela é essencial para a gente poder avançar no desenvolvimento de toda a humanidade, né? Como os ODS, eles ilustram um pouco essa questão, mas a gente precisa... Oi, Cristiano, você está me ouvindo? Voltou, agora voltou. Obrigado. Que pode, então, formar essa legião de cidadãos que tem essa visão mais completa. E também queria reforçar a importância do setor privado. Né? A gente está conversando aqui sobre, você perguntou sobre políticas públicas. É claro que as políticas públicas, elas precisam ser feitas com o apoio do governo, com a liderança do governo, mas o setor privado tem um papel de extrema relevância na contribuição disso. Porque ele tem a força do capital, ele contrata a maior parte dos trabalhadores, né? Ele fomenta o empreendedorismo e é ele que movimenta a maior parte de bens e serviços em toda a economia. Então, engajar o setor privado é muito importante para a gente conseguir as transformações que precisa. E aí, aproveitar aqui e dar o parabéns, mais uma vez, para a Fiesp, por estar liderando esse processo, né? A gente precisa que as lideranças empresariais se engajem cada vez mais e sejam o que o nome diz, uma liderança para mostrar qual caminho todo mundo precisa trilhar, ou qual caminho pode ser trilhado. E ajudar a todos a se verem nesse caminho. Não deixar ninguém para trás.
né, inclusive as micro e pequenas empresas. Obrigado, Cristiano. Só para, inclusive, responder aqui uma questão que o professor colocou, as nossas entidades, e responder também o chat, eu sei que tiveram algumas perguntas sobre isso. Certamente, as nossas entidades, sob a liderança do presidente Paulo Scaff, está extremamente engajada nessas questões, eu já visto esse festival aqui dos jovens empreendedores, mas também, né, as nossas escolas, né, o SESI, o SENAI, nós estamos trabalhando essa temática em todas as nossas entidades, na formação tanto das crianças, ensino básico. Acabamos de lançar agora, em junho, uma nova cartilha de educação ambiental. A questão das escolas técnicas, nós estamos aí trabalhando os conceitos de economia circular. Inclusive, deixo um convite aqui, o Senai nosso está com curso de economia circular gratuito, EAD, ensino à distância, e um MBA em economia circular, para que a gente possa, digamos assim, levar, né, esse conhecimento e essa formação técnica, né, para as nossas empresas, porque, afinal de contas, para as empresas enfrentarem esses desafios, eles têm que ter pessoal formado e capacitado nessas temáticas, né? Além disso, a outra questão, que é o foco aqui do nosso festival do empreendedorismo, que é a questão da diversidade. Nós temos na casa também essa questão muito bem contemplada. Eu, muitos anos de casa, fui agraciada pelo presidente ao cargo de gerente. Nós temos outras mulheres em gerências importantes aqui da Fiesp, em diretoras importantes, enfim. Então, eu acho que todas essas questões, a nossa entidade tem como missão essa questão, né, de poder trabalhando isso. E eu queria agora, então, enfim, estamos chegando aqui ao final, infelizmente, né? Passa tão rápido, né? O assunto é tão acalorado e tão estimulante. Eu queria passar aí, professor, para as suas considerações finais, depois o Cristiano, para a gente poder encerrar o nosso painel. Bom, então, agradecer novamente, né, o espaço, o convite, a possibilidade de colocar um pouco das ideias, a gente trocar aqui. E quando a gente for falar, né, do futuro dessas relações, né, de ambiente, sociedade, economia, é importante a gente ter como bússola, pelo menos olhando a interpretação dos sinais do ambiente, da dinâmica social, né, da inteligência do processo, olhar as questões da limitação do planeta, as questões dos paradigmas, né, do paradigma da economia ecológica, como sendo um caminho final de uma transição que nós estamos passando agora através da Agenda 2030. Então, todos nós precisamos começar a criar, né? É importante que a gente tenha a possibilidade de se inspirar e de pensar em novas narrativas, novos arranjos produtivos, arranjos econômicos, arranjos sociais, para que a gente possa responder às dores que as pessoas possuem hoje, sustentando as condições do planeta, permanecer, né? Manter a nossa existência aqui enquanto pessoas, enquanto espécie. E para isso é fundamental a educação, como você colocou, para isso é fundamental o olhar da economia circular, da circularidade, de uma série de outras ferramentas e conceitos. Quanto mais conceitos as pessoas conhecerem, mais conexões novas elas podem criar. E aí mais novos negócios, e novos arranjos, e novas políticas, enfim, novos mundos são possíveis serem construídos. Então a gente precisa combater a apatia. Esse, na minha opinião, é o grande desafio que a gente precisa fazer. E é o que um evento desse, um festival desse, com tema guarda-chuva de diversidade, ele é rico nisso, né? De várias histórias, várias possibilidades, e que algumas te chocam, algumas você concorda, algumas te agradam, algumas não agradam, mas todas te provocam a pensar novos desenhos, novas possibilidades. E isso que a gente precisa fazer, nosso caminho de salvação, né, é a possibilidade de escrever novas histórias. E eu penso que isso que é o relevante, né, da gente investir. Obrigada, professor. Cristiano, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Anícia. Eu queria dizer que eu acho que a Agenda 2030, ela chama atenção para o ano 2030. Parece longe, mas está logo ali. A gente já está em 2021, né? Do meio para o final de 2021. Né? E o Brasil tem pressa, o mundo tem pressa, a natureza tem pressa. Né? A humanidade tem pressa. Eu queria lembrar que a gente tem dois grandes sinais e que a gente precisa mudar. A primeira foi a questão da pandemia.
não pela pandemia em si, mas por todo o impacto social e econômico que ela trouxe para todo mundo, né? Para as dificuldades que trouxe em termos de emprego, de renda, os desafios que trouxe aquilo ali. A gente precisa agir rápido para poder eliminar os impactos que essa pandemia está causando. E, por último, um outro relatório, o relatório do painel de clima que foi divulgado ontem, mostrando que a Terra está aquecendo mais rápido do que a gente pensava. Então, a nossa chamada nós estamos na década da ação. Ou a gente age agora, ou a humanidade que a gente vai ter em 2030 vai ser uma humanidade muito diferente e pior do que a gente tem hoje. Mas ainda dá para mudar isso. E a gente só vai conseguir mudar isso se a gente seguir esse lema do evento desse ano. Diversidade e inclusão. Todos têm que estar juntos, todos podem contribuir, né? E é a diversidade que vai fazer a força dessa contribuição. E não pode sobrar ninguém para trás. Se alguém ficou para trás, se algum grupo ficou para trás, se algum setor ficou para trás, a gente não teve sucesso. E como humanidade, a gente vai ter que se esforçar mais. O PNUD e a ONU acreditam que a Agenda 2030 é factível e acredita que o setor privado tem um papel muito importante para isso. E dentro do setor privado, que as micro e pequenas empresas e os empreendedores são aqueles que vão fazer a diferença. Obrigado pela liderança da Fiesp, pelo evento de hoje e pela oportunidade de estar podendo conversar com essa plateia. Somos nós que agradecemos, tanto ao Cristiano quanto ao professor. E eu queria só trazer um lembrete aqui para vocês não esquecerem de entrarem na nossa plataforma e responderem a nossa enquete. Muito obrigada a todos e a todas que nos assistiram e até uma próxima. Perfeito. Muito obrigada, Anícia, Felipe, Cristiano. Um tema de extrema relevância que a gente vai seguir conversando mais um pouquinho agora e, obviamente, ao longo do nosso festival. Mas só para confluir com o pensamento que o Felipe trouxe do Mohan, né, e recomendo novamente, é um excelente pensador, aí aos 100 anos e ainda lúcido e produzindo tanta coisa. Michel Serres, que é um outro pensador francês, infelizmente já faleceu em 2019, mas que bebeu das mesmas fontes que o Mohan, fala desse nosso corpo, né? Ou seja, independentemente da mídia, toda a comunicação começa num corpo e vai para um outro corpo. E quando a gente fala de meio ambiente, diversidade, inclusão, é bom a gente lembrar que o primeiro meio ambiente é o nosso corpo. Então, até no gestual deles, do Felipe, do Cristiano e da Anícia, eles falaram dessa coisa circular, falaram da interação das pessoas, das organizações, de tudo que tem que ser feito em direção à gestão, meio ambiente, sustentabilidade, mas esse é um ponto muito interessante e que tem a ver com o que a gente está falando aqui das questões de saúde, né, saúde como um todo do indivíduo. Então, olha como tudo vai se interconectando e a gente consegue trazer os temas de uma forma segmentada, ou seja, né, direcionando e endereçando, mas não fragmentada, isto é, tudo conflui e é isso que a gente quer trabalhar aqui com você também. Então, é legal e adorei ouvi-los, né, nesse papo. Para dar continuidade, eu quero chamar a Luísa Junqueira, que é minha colega também aqui no CJE, o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, é diretora, faz parte, né, do nosso corpo, e é especialista em sustentabilidade, ela é arquiteta, urbanista, então nós vamos fazer um arremate desse painel e já antecipando para você que vamos para o sexto e penúltimo, como engajar colaboradores com pautas de diversidade e voluntariado já. Primeiro me conecto com a Luísa, que vai fazer um fechamento aí super interessante do que a gente acabou de acompanhar nesse painel sobre meio ambiente. Luísa, bem-vinda, boa tarde, muito bom trocar essa bola aqui contigo. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Beth. Bom, primeiramente também parabenizar a explanação do Felipe e do Cristiano. Eu acho que é o que você comentou, tudo se conecta, né? Tá tudo ligado. Então, quando a gente fala de economia, de meio ambiente, de sociedade, eu particularmente tenho trabalhado, inclusive nos últimos anos, trabalho há 15 anos com sustentabilidade e nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado muito
com foco em saúde e bem-estar dentro do ambiente construído também, né, nessa área de construção, de arquitetura, que é a minha área de atuação. E quando a gente fala de cuidar da nossa saúde, a gente está cuidando do planeta, né? Necessariamente, quando a gente fala de cuidar do planeta, a gente parte da nossa própria casa, que é a nossa saúde. E é interessante também, essa semana eu participo de diversos grupos de sustentabilidade, e ontem saiu o relatório do IPCC, que, né, os profissionais aí já comentaram, não vou entrar em detalhes, mas em alguns grupos houve um questionamento, né, de, gente, vocês acham que o pessoal agora está se movimentando? Né? Acho que as pessoas, a sociedade civil de uma forma geral, está mais atenta e mais alerta sobre a questão das mudanças climáticas, até porque tem se falado cada vez mais, né? Mas eu acho que as pessoas ainda estão um pouco perdidas no sentido de como elas individualmente podem agir e podem contribuir de forma mais efetiva para evitar problemas mais graves, né, questões mais graves, tanto do ponto de vista de mudanças climáticas, né, mas de sustentabilidade de forma geral. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, o próprio Cristiano comentou também, que os que mais vão sofrer e os que mais vão ser impactados são aqueles na extremidade, né, nos extremos, são as pessoas menos favorecidas, enfim. Então, eu acho que só para amarrar a tudo que eles colocaram aí, o Cristiano comentou de novas narrativas, então as empresas, nós como indivíduos, sociedade civil, criar novas narrativas e chamar para ação, né, que o Cristiano comentou também, tanto Felipe quanto o Cristiano, de agora é o momento da ação, agora não tem mais tempo, todos nós, enquanto indivíduo, né, enquanto pessoa, desde cuidar da nossa saúde até as empresas, as sociedades, as organizações e o governo, a gente tem que tomar ação e atitudes mais efetivas para que a gente consiga mudar toda essa realidade e incluir a todos, efetivamente. Quando a gente pensa que somos parte, né, acho que começa por aí, né, Luiz? Eu estou aqui contigo no monitor e com o nosso espectador, a nossa espectadora do outro lado da tela, onde quer que esteja. Muito obrigada pela companhia e pela audiência, né, Luísa? Quando você fala em como incluir, começar de dentro para fora, né? É entender que cada um é parte desse todo mesmo, porque se qualquer coisa não estiver funcionando bem dentro do nosso meio ambiente, o primeiro que eu falei aqui, o corpo, que dirá fora, né? E aí começa todo o resto. Qualquer ambiente que não esteja funcionando em sintonia, né, a gente sente as consequências no dia a dia pessoal e profissional. Queria, se você puder, dar um exemplo dentro do que você vive no seu cotidiano, com os projetos de arquitetura, liderando equipes, entendendo com as lideranças, né, dos seus clientes, parceiros, enfim, da sua rede de trabalho. Se você consegue dar um exemplo para o nosso público de como isso acontece na prática, algum exemplo positivo, e se você também tem algum case, algum contraponto daquilo que ainda não acontece de uma forma muito orgânica e que talvez seja aí o grande ponto para mudar a chave, porque a gente vai concretizando, né? Eu acho que os exemplos ajudam a materializar o que estamos falando e você, com toda a experiência, consegue passar isso para o nosso público. Perfeito. Bom, eu vou falar, né, de uma ótica bem particular do que é que eu trabalho, que é a consultoria em sustentabilidade para construções. Então, a gente faz todo um trabalho de transformar edifícios em edifícios sustentáveis. Mas aí a gente encontra lá na ponta um gargalo de que se o usuário final, o ocupante daquele edifício, ele não está ciente sobre todas as estratégias de sustentabilidade que foram implementadas naquele edifício, do ponto de vista de eficiência energética, eficiência hídrica, gestão de resíduos, e que ele é parte fundamental para o bom funcionamento daquele edifício, ele vai contribuir reduzindo o consumo de água, de luz, jogando o lixo no lugar certo. O processo não funciona, né? Então, eu acho que, de novo, um gargalo forte aí é de unir as pontas e trabalhar muito a questão da comunicação e de as pessoas entenderem o quão fundamental nas suas pequenas atitudes do dia a dia para que o processo funcione de forma efetiva. Senão fica só o discurso e a prática não funciona, né? O green building ou as estratégias de sustentabilidade não se mantêm.
Só para a gente finalizar, acho que temos mais um minutinho, eles vão me avisar aqui, mas se você tem algum dado concreto, né, o quanto isso impacta no mercado hoje, dentro da vivência que você tem, né, das corporações e, evidentemente, do valor das companhias, né, que dirá as companhias que são abertas, enfim, se você tem alguma contribuição nesse sentido para reforçar o quão pertinente é você pensar em todas as instalações e as pessoas, a gente já falou bastante, mas na construção em si, na arquitetura em si adequada dentro desses conceitos hoje, não só legais, né, mas sociais, socioculturais, enfim, a gente tem uma série de diretrizes, né, que não são só econômicas, evidentemente. A gente vive até um antagonismo nesse mercado, porque pouca gente sabe, mas o Brasil hoje ele é o 4º colocado mundial e entre os países que mais buscam construções sustentáveis. Apesar de ser um número super interessante, a gente está falando de um mercado extremamente nichado, né, que a gente chama de AAA, de grandes corporações, edifícios altamente tecnológicos, o que não é a realidade do país, né? A gente está falando de 1% do PIB da construção. É muito pouco. Então, a gente precisa trabalhar para democratizar isso e para levar as construções sustentáveis, torná-las acessíveis a todos, né? A gente, no Brasil, hoje, mais de 80% da população já vive em ambientes urbanos. Então, como que trabalhar ambientes urbanos melhor, mais sustentáveis, mais democráticos e mais saudáveis para todos, e não só ficar nichado nesse mercado, né, de alto nível de construção. Legal. Acho que eu vou seguindo aqui com ela. Posso seguir mais um minutinho? Tem um minutinho? Ou mais um minutinho? Me deram um minutinho, porque é tão interessante o papo, mas só para finalizar, então, Luísa, se você quer arrematar com o último ponto em relação a isso, eu queria te perguntar uma curiosidade em relação ao comportamento das pessoas, você já falou, mas assim, tem algum dado que fale, se a gente começar a impactar o colaborador dizendo, ó, cada vez que você agir nessa direção, ou vai melhorar a tua remuneração, ou enfim, vai ter algum bônus, algum prêmio, porque eu vivi muito ambientes de companhias, e um exemplo rápido da Natura, onde eles tinham um funcionamento super interessante naquela esteira de vem de cima para baixo, de reciclar, de ir ao banheiro e tomar cuidado com tudo, de secar, de apagar a luz, aquela história toda, e nós somos da geração ainda, apaga a luz, menina, você não é dona da companhia, né? Mas se você tem uma percepção em relação a isso, se as empresas, se os líderes estão começando a dizer, ó, vai impactar no teu bolso no final do mês, para conscientizar, porque precisa começar de algum lugar, né? E aí, se você já quiser deixar a sua mensagem final, a gente encerra. Tá. Eu não tenho um número específico, mas o que a gente tem visto é que não está mais desassociado, né? Então, as grandes corporações, elas têm trabalhado a questão de sustentabilidade, como a questão de saúde e bem-estar também, que eu comentei, né? Então, focar num ambiente saudável para os colaboradores, porque as corporações, elas já entendem que focar em saudabilidade, em saúde e bem-estar tem um retorno muito maior no investimento e propriamente focar em construção sustentável, né? Então, a gente, 1% do custo de operação de um edifício é relacionado à energia, enquanto 92% é relacionado aos usuários, entre salários e benefícios. Então, é muito importante focar nos usuários, e aí as construções, elas podem favorecer isso, fomentar isso, e ajudar nesse retorno das corporações. Mas só para fechar, eu acho que a gente não tem que focar só nas grandes corporações, de novo, acho que foi o assunto aqui hoje, né? Todo mundo é parte atuante disso tudo que a gente está vivendo, e a gente, enquanto indivíduo, tem que adotar estratégias, enfim, no nosso dia a dia de sustentabilidade. Pequenos atos já contribuem bastante. Maravilha. Luísa Junqueira, diretora aqui do CJE, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Prazer tê-la conosco. Amanhã estaremos juntas e já convidando vocês à nossa jornada do segundo dia do festival, às 5 da tarde até às 5h50. Teremos um talk com algumas mulheres empreendedoras aqui da casa e de fora e vai ser bem bacana. Então, já convidando. Luísa, nos vemos amanhã. Obrigada, parabéns pelo trabalho e ótima sequência para nós. Até mais. Prazer, obrigado, sucesso. Tchau, tchau.
Eu lembro, você aí está em qualquer cantinho desse país ou do mundo, né? E é muito legal porque a gente tem recebido mensagens e saudações de vários lugares, interior de São Paulo, inclusive Portugal. E amanhã a gente vai ter uma interação, uma experiência com a Pretagem, sobre meditação, toda essa fluidez que a gente está trabalhando aqui, ela vai trazer num formato bem legal. Então, Conexão São Paulo-Índia, nos aguarde. Amanhã começamos às 9h30 da manhã, vamos às 7h30 da noite, com um encerramento para lá de especial com o maestro João Carlos Martins.